Bom dia! É uma alegria muito grande estarmos aqui, eu e Cleonice. A gente agradece o Gilberto, o convite, né? Esse crédito de confiança. E eu espero que nós tenhamos assim uma manhã muito agradável hoje, um pouco diferente, não é, Gilberto? Eu vou ficar de pé para usar o microfone e talvez eu não consiga movimentar muitos bonequinhos, mas vocês vão acompanhando a história comigo, tá bom? Trouxe histórias do Chico, tem muita história para contar. Gilberto, você trouxe lanche para esse pessoal todo aqui, porque, olha, tem história aqui para contar, hein? Tá bom? Vou dar um recadinho para a Cleonice ali. Cleonice, será que na hora que eu estiver contando, você pode dedilhar um pouquinho para mim? Então tá. Então vamos começar. É hora de contação de história de Tia Sassá e Chico Xavier. A primeira história que eu trouxe para vocês hoje retrata o amor do Chico pelos animais. Se chama Compaixão do Cavalo. Essa história está relatada no livro do Chico, o Amigo dos Animais, de Carlos Bacelli. Nós sabemos que o amor do Chico não era estendido somente às pessoas. Chico amava toda a criação divina. O seu afeto, ele era estendido às plantas e aos animais. E Chico, já aposentado, morando na cidade de Uberaba, na hora do almoço, passando ali pela Praça dos Correios, logo ali ficava a subida da Onça. Era a subida mais íngreme da cidade de Uberaba. Carro era proibido passar ali. E Chico vê uma cena que machuca o seu coração. Ele vê um carroceiro nessa subida espancando o pobre do cavalo, que carregava uma carroça cheia de materiais de construção. O cavalo não dava mais um passo para frente, suava e espumava pela boca e apanhava. Chico vê aquilo, não chama a polícia, não discute, não faz nada. Pelo contrário, vai até lá com muita calma e procura ter um diálogo com o carroceiro. E diz: Senhor, não percebes que a carga está pesada demais? Por que não a divide em 2 vezes? Assim fica mais fácil. O carroceiro nem olhava para o Chico. Batendo no cavalo, dizia: eu alimento muito bem esse animal e ele não está correspondendo. Chico falou assim: Senhor, mas não percebe que ele está velho e cansado? E o carroceiro diz: velho e cansado estou eu, que ainda preciso trabalhar. E Chico, então, percebendo ali que a situação estava complicada, o diálogo estava complicado, então ele pensou um pouquinho e partiu para o sacrifício. Senhor, o senhor não quer me vender o animal? Eu pago um preço justo e um pouco mais. A hora que falou em dinheiro, o zóio do carroceiro cresceu. Chico, então, combinou ali um preço com o carroceiro, acertaram e o cavalo passou a ser do Chico. Ali, as pessoas foram se juntando para ver a cena e a conversa, e o Chico tinha ali uns trocadinhos, deu para um menino que estava ali, e o menino pegou o cavalo e levou lá para as imediações da Comunhão Espírita Cristã, que era o primeiro centro que o Chico frequentou lá em Uberaba, e o cavalinho aposentou comendo a graminha verde do pasto.
Tem muita gente por aí que pensa que a dor é só dos humanos. Maltrata tantos bichinhos que chega a ser desumano. Muitas vezes os animaizinhos nos servem com tanta alegria, aguentam nosso mau humor e até a nossa pancadaria. Sejamos como o nosso Chico, que amava a Deus, aos homens e aos animais. Fazia pelos bichos sacrifícios, porque o seu amor sempre era grande demais. Então veja bem, olha só, né? Conversando assim bem rapidamente sobre essa história. Quem de nós já fez algo assim? Então Chico viu uma injustiça com o cavalo, tentou um diálogo, não gritou, não xingou, não chamou polícia, né? Não fez nenhum escarcéu. Mas ele tentou o diálogo. Quando não foi possível, ele partiu para o sacrifício. Por que sacrifício? Chico aposentou com um salário mínimo considerado hoje. E com certeza aquele dinheiro lhe faria muita falta durante o mês. Então ele economizou ali, mas salvou o animal das garras de um agressor. Então, por aí a gente vê a sensibilidade do Chico. Outros passavam ali, nem sequer observou talvez que o cavalo estava sofrendo e apanhando. Emendando mais uma história, o Ícaro Batista, um grande amigo do Chico também, lá da cidade de Uberaba, ele fala assim que um determinado momento ali, ele nunca viu o Chico tão indignado. Imagine, gente, o Chico indignado? Pois então, o Ícaro conta que deixaram na porta da casa do Chico um gatinho que miava muito, um gato quase adulto. Ele estava com os 2 olhos sangrando, porque uma maldade humana havia enfiado nos olhos do gatinho 2 pregos. O Chico pega aquele gato, bota no colo, estava indignado e dizia, o Ícaro para o amigo: como pode? Como pode uma maldade dessa com um bichinho? Isso aqui é coisa de adolescente quase adulta. Como é que vamos esperar? O que vamos esperar de uma pessoa dessa nesse mundo? E Chico ali inconformado. O amigo dele disse que o Chico até segurava um pouco a indignação que ele sentia para não transmitir essa energia ao agressor, que ele nem sabia talvez quem era. E Chico se desvela em cuidar do gato. Pega uma caixa de papelão, bota a cobertinha, igual a gente faz, né, crianças, cuidando dos bichinhos. Dava leite na seringa, passava a pomadinha do vovô Pedro no olho, chamou o veterinário, até deixou de fazer algumas atividades dele para poder cuidar do bichinho com exclusividade. Mas não teve jeito. O gatinho morreu. E o Ícaro, ele diz assim que o Chico, naquele dia, não conversou com mais ninguém. A tristeza dele era tão grande que ele se fechou. Só no dia seguinte é que ele foi esboçar algumas palavras dizendo assim: o homem acha que ele arranja karma só com o que faz de mal a outro homem. Uma barbaridade dessas não fica impune, não. As leis de Deus cobram tudo. As leis de Deus cobram tudo. Então, gente, vamos pensar. Olha só o Chico, né? O cuidado que ele teve com esse gatinho. E olha o que ele diz, que nos chama para um alerta. Na lei de ação e reação, na lei de causa e efeito, nós não seremos só responsabilizados pelo que fizemos aos outros, mas todo o maltrato,
né, que nós fizermos aos bichinhos, a natureza de uma forma em si, que é uma criação divina, nós também seremos responsabilizados. Então isso nos chama a atenção diante das atitudes que estamos tendo diante da criação divina. O Chico, ele dizia que quem maltrata um animal é porque não aprendeu a amar ainda. Então, quem maltrata um animal, como pode dizer que ama a Deus? Como podemos dizer que amamos a Deus se nós estamos maltratando a criação divina? A natureza é filha de Deus. Os animais são elementos, são filhos menores de Deus. E a gente não pode esquecer que os animais estão para conosco da mesma forma que os espíritos superiores estão para nós. Nós não pedimos cuidado, amparo, zelo dos espíritos superiores para nós? Não são anjos para nós? Anjos guardiões, os espíritos superiores? E quem será que são os anjos guardiões aqui na terra dos animais e da natureza? Quem? Somos nós. Então é nosso dever cuidar, abençoar, zelar e respeitar por toda a criação divina. André Luiz, em um dos seus livros, ele diz que chegará um tempo em que o homem tratará os animais dos estábulos com a mesma dignidade e respeito que trata um ente da sua casa. O Chico, gente, ele tinha assim muitos animais em sua casa, gatos e cachorros, sempre teve. Aí, certa vez, a irmã dele que fazia a compra do mercado, no açougue, ele disse para a irmã dele: olha, se faltar dinheiro para comprar a carne nossa e dos animais, deixe então de comprar a nossa, mas não deixe de comprar a carne dos animais. E quando ele ia viajar, ele acordava mais cedo e fazia questão de tratar de todos os seus bichinhos. Raramente ele delegava essa função às outras pessoas, porque ele cuidava. Arnaldo Rocha, vou contar outra historinha, tá? Arnaldo Rocha, ele foi esposo de Meimei, né? Meimei desencarnou primeiro, muito jovem, e Arnaldo muito tempo depois. Já estão ambos no plano espiritual. E ele era amigo íntimo do Chico também, lá da cidade de Belo Horizonte. E Chico nessa época morava em Pedro Leopoldo. E Arnaldo, juntamente com Carlinhos, eles viam a vida do Chico, trabalhar, centro, atender pessoas. O Chico não tinha lazer nenhum. Aí eles resolveram convidar o Chico para um lazer. Vamos convidar o Chico para uma pescaria. Então saíram lá de Belo Horizonte, foram lá em Pedro Leopoldo, insistiram, e o Chico ficou com vergonha de dizer não. Acabou indo para a pescaria com os amigos. E foram no riozinho ali perto de Pedro Leopoldo, e o riozinho estava bom para peixe, para lambari. Então Arnaldo pegava um, pegava outro, né? O Carlinhos também e tal, e o Chico lá. Não aparecia um peixe no bambu da vara do Chico. Aí ele um olhava para o outro, né? O Arnaldo olhava para o Carlinhos e falava assim: Carlinhos, eu acho que o Chico não sabe pescar. Olha lá, não consegue pegar peixe nenhum. Aí foi chegando perto do Chico, assim com jeitinho, querendo ensinar o Chico a pescar, né? Então quando ele levanta o bambu assim da vara do Chico, não tinha nem anzol, nem minhoca. Aí o Chico pegou e falou assim, com aquele jeitinho dele, né? É que eu fiquei com dó das minhocas, dó dos peixinhos. Então esse era o tamanho do respeito que ele tinha pela criação divina e pelos animais. Um certo dia, numa conversa, ele explicou o sentimento dele por esses bichos.
E assim, eu vou até ler rapidinho, tá bom? Ele fala assim, ó, é preciso que alguma coisa nos prenda nesse mundo, porque senão perdemos a vontade de permanecer no corpo. Vejam bem, o que é que me interessa na Terra, a não ser a tarefa mediúnica, nada mais. Dinheiro, eu só tenho o necessário para sobreviver. Casa, eu não tenho o que fazer com mais de uma. Então, eu procuro me interessar pelos meus gatos e pelos meus cachorros. Quando um adoece ou morre, eu choro muito. Porque se eu não me ligar em alguma coisa, eu deixo vocês. Então essa é a primeira parte da apresentação. Agora vocês vão ficar com a participação da Cleonice, que ela vai cantar mais uma ou duas músicas. Eu vou tirar os bonequinhos daqui para a gente contar uma outra história, para ser a segunda parte da nossa apresentação. Tudo bem?
Olá! Tia Sassá de volta com vocês para mais uma linda história do nosso querido Chico Xavier. E nós vamos contar hoje, agora, mais uma bonita história que está no livro Lindos Casos de Chico Xavier, de Ramiro Gama. Adorava contar seus causos, né? Junto a seus amigos. E estando ali com eles, ele disse: um certo dia, logo que eu estava psicografando ali o Parnaso de Além Túmulo, eu já comecei a ficar conhecido pelo Brasil afora, veio um médium lá. Ele veio com a intenção de, junto comigo, formarmos a Sociedade dos Médiuns do Brasil. Olha só a vaidade. Mas quando ele chegou aqui na minha casa, ele me viu com modos bem simples, humilde, e ele ficou frustrado. Chegou até me dizer: ah, Chico, eu achei que eu ia chegar aqui, encontrar e olha, Chico, eu confesso para você que eu estou um pouco decepcionado. Eu estou vendo uma outra pilha. Chico silenciou, não disse nada. E o médium foi embora, não se teve mais notícias. E Chico disse assim para os seus amigos: eu sempre vivi assim e eu sempre hei de viver enquanto eu estiver aqui cumprindo as minhas provas. Se vivendo assim, simples, as pessoas já acham que eu sou rico por causa das psicografias, acham que eu tenho conta farta em banco. Imagina então, se eu vivesse desse jeito, tudo pomposo por aí. O que é que não iam pensar de mim? E nessa conversa, o Chico emendou ali e continuou contando um caos dele. Ele falou assim: teve uma época na minha vida que eu só tinha 2 ternos. Um era reserva. Naquela época, os homens, né, trabalhavam de ternos, ia passear só de terno e tal. E custava muito caro, com certeza. E um rapazinho de modos infelizes, um dia entrou na minha casa, pulou o muro do quintal, pulou a janela do meu quarto, foi lá no meu guarda-roupa e roubou o único terno de reserva que eu tinha. E deu no pé. Sumiu. Meus irmãos, quando souberam disso, ficaram indignados. Olha só, esse ladrãozinho de meia tigela. Ele entrou aqui muito fácil. A gente precisa dar umas nele. Se ele entrou aqui muito facilmente, ele deve voltar. E nós vamos aprontar, nós vamos pegá-lo. Dar umas poucas e boas. Aí os irmãos do Chico tiveram a ideia de fazer uma trouxa de roupa velha e usada e deixar lá na janela do quarto do Chico, para quando o ladrãozinho chegasse, iam pegá-lo. Chico, percebendo a intenção dos seus irmãos, foi logo dizendo: não, vocês podem deixar que eu resolvo isso. Pode deixar. Quando ele vier aqui de volta e pegar a trouxa, eu grito vocês. E ficou combinado assim com os irmãos. Mas Chico, gente, foi lá, escreveu um bilhetinho e botou dentro da trouxa de roupa. Sem que os irmãos soubessem.
Passados alguns dias, o Chico estava deitado na sua cama, já anoitecendo. Não tinha pegado no sono ainda, estava acordado. E o Chico escuta um barulho no quintal. Percebe que alguém estava se aproximando. Era um ladrãozinho. Chico fingiu que estava dormindo. Ele viu a trouxa ali, dando bandeja, catou a trouxa e sumiu com ela. O Chico esperou o ladrãozinho estar longe e aí sim ele levantou e chamou os irmãos. E os irmãos começaram a procurar o ladrãozinho lá no quintal. Procura aqui, procura ali e nada. E falaram assim para o Chico: Chico, como é que você deixou o rapaz embora? Estava tudo pronto para pegá-lo. Como é que foi? Aí o Chico falou assim: é que eu peguei no sono, né? Aí os meus irmãos ficaram assim: Chico, a gente faz tudo para te ajudar. Você não colabora? Quer saber? Você vai ficar com um terno só. Se vira. O Chico, gente, ele ficou um pouco chateado que tinha perdido, né, o terno. Mas não ficou assim tão indignado como os irmãos. Aí, passado um tempo, o Chico estava voltando lá da fazenda modelo, do trabalho. E no meio da estrada, alguém chama: Chico, preciso falar com você. Aí o Chico: pois não, meu irmão, pois não. Chico, eu preciso pedir desculpas para você. Gostaria que você me perdoasse. Fui eu que entrei na sua casa, roubei o seu terno, roubei a trouxa de roupas. Mas eu confesso, Chico, que quando eu cheguei em casa e eu vi aquele bilhetinho que estava lá, escrito assim: vá com Deus, meu irmão, Deus te abençoe. Eu confesso para você, Chico, que a partir daquele dia eu sinto que Deus realmente está comigo. E eu não sinto mais vontade de roubar nada de ninguém. Me perdoa, Chico. Aí o Chico abraçou, Chico se emocionou, bateram um papo ali. Aí ele foi embora e o Chico disse: vai com Deus, meu irmão, vai com Deus. Essa lição nos ensina que todo irmão perdido está sob os olhos de Deus e um dia há de ser convertido. Por pior que seja alguém, nunca devemos esquecer que até nas horas ruins há uma chance de se enobrecer. Assim, cabe a nós a boa intenção de nunca prejudicar nosso irmão, na certeza de que um dia ele mudará seu coração. É linda essa história, não é? Então vamos ver, gente, olha. Como é que nós nos comportaríamos diante de uma situação dessa? Como o Chico ou como os irmãos dele? A gente fica indignado, né? Quando alguém nos lesa em alguma coisa. Com certeza. Mas qual foi a atitude do Chico? Qual foi a atitude do Chico? Os irmãos queriam retaliação, queriam vingança, queriam dar umas poucas e boas, retrucar, né? Retalhar. E o Chico? Oi? O Chico teve empatia, muito bem. O Chico, ele queria, o desejo do Chico era salvar as pessoas, era mudar o sentimento das pessoas, mudar o coração. Ele estava se importando tanto assim com o terno? Creio que não, embora lhe faltasse, muito lhe era útil. Mas olha a preocupação dele. Agora você imagina, eu fico imaginando, gente, será que um bilhetinho escrito por mim valeria tanto? Não, né, Gilberto? Mas um bilhetinho
escrito pelo Chico, com aquela candura de alma que ele tinha, a vibração que ele colocou ali naquele bilhete, com certeza fez muita diferença para aquele rapaz. E olha, ele conseguiu mudar o rumo de vida desse rapaz, que estava com maus hábitos, não é? Mas o nosso Chico, ele era assim. Ele era despreendido das coisas materiais que nós ainda temos muito apegos. E nessa passagem a gente lembra muito aquele versículo, né, que está em Mateus 5,40, quando Jesus disse: se alguém lhe tirar a sua túnica, dê a capa também, deixe que leve a capa também. Não foi exatamente isso que o Chico fez? Essa vivência evangélica? E ele era assim, ele atendia tantas pessoas, ele aconselhava, fazia prece, ajudava, e as pessoas sentiam uma gratidão imensa por ele. E às vezes as pessoas queriam demonstrar essa com muitos presentes. Então era uma boina, uma gravata, uma camisa, outra coisa qualquer. E o que o Chico fazia? Ele passava para frente. Ele doava, ele dava para os assistidos, para os mais necessitados. E não era só isso, o Chico também ganhava fortunas, que ele também, normalmente ele deixava essas fortunas na própria cidade onde ele ganhou para uma casa de assistência. Uma vez um amigo do Chico ficou observando, olhava para ele e viu que ele não tinha um relógio de pulso. Foi lá e comprou um relógio bem bonito de pulso para o Chico. Chegou lá, deu para o Chico ficava acanhado de receber essas coisas com determinado valor. Mas de tanto insistir, Chico pegou, botou no pulso, começou a trabalhar com o relógio e tal. E ele voltando lá da Fazenda Modelo, lá em Pedro Leopoldo, ele resolveu passar na casa da Dona Glória, que era uma mulher muito humilde, muito simples. Ela estivera uns dias antes, lá no Centro Espírita Luiz Gonzaga, que ela estava muito doentinha. E o espírito do Dr. Bezerra de Menezes, através da psicografia do Chico, indicou um remédio de homeopatia para ela tomar. E ela tinha que tomar esse remédio de hora em hora. Então o Chico passou lá, sabendo da dificuldade dela. Ô, Dona Glória, eu passei aqui para ver como é que a senhora está, né? Se a senhora está tomando esse remédio direitinho. Ela falou assim: ah, Chico, eu ainda não estou boazinha não, eu não estou conseguindo tomar os remédios direito, porque eu não tenho nenhum relógio na minha casa. O Chico, na mesma hora, catou o relógio de pulso e deu para ela. Toma, Dona Glória, esse não é mais o problema. A partir de agora a senhora tem um relógio. Tem uma dama, era muito conhecida, uma dama rica, chamada Consuelo, lá do estado de Goiás. E ela passou em cartório para o Chico uma fazenda de 400 hectares. O Chico, mais que depressa, foi no cartório e passou metade desta fazenda para uma casa de assistência do próprio estado de Goiás, que era assim que ele fazia, né, quando ele recebia dinheiro alto. E a outra metade ele passou para os diretores da Casa Espírita, Comunhão Espírita Cristã de Uberaba, que foi a primeira casa espírita que ele trabalhou lá. E porque os diretores, né, fizeram uma certa exigência para poder fazer um investimento ali na área assistencial da casa. O Chico ele não concordou muito com isso não, tanto é que dizem, né, em alguns livros que eu li, dizem que esse foi um dos motivos por qual o Chico tenha saído dessa casa espírita e ido para a casa, o Centro Espírita da Prece, onde ele ficou ali até o fim. Em 1985, o Chico foi convidado para participar de um programa especial de Natal na Rede Bandeirantes da Hebe Camargo. Aqui muita gente lembra da Hebe Camargo, né? E a entrevista foi um sucesso.
Foi uma maravilha. Depois que terminou, nos bastidores, a Hebe entregou na mão do Chico um cheque de 2 milhões de cruzeiros naquela época, o dinheiro naquela época. O Chico pegou, aí ela falou assim para ele: Chico, isso aqui não é pagamento da entrevista, por favor, tá, Chico? Esse dinheiro aqui é para você ajudar os necessitados. O Chico pegou o cheque, botou no bolso e voltou para a casa de Galves. Galves era um amigo de São Paulo. Todas as viagens que o Chico fazia para São Paulo, ele ficava hospedado na casa de Galves e de Nena. Aí os dois indo embora, o Chico catou o cheque, depois na mão do Galves e falou assim: Galves, fica para você, para ajudar nos trabalhos assistenciais da sua casa espírita aqui em São Paulo. E ao que se sabe, Galves nunca depositou esse cheque. Então, a atitude do Chico de devolver o que ele recebia pode parecer aos nossos olhos ingratidão. Mas não é. Nós somos assim, né? A gente ganha uma coisa, a gente segura aquilo, tal, né? Não dá embora. Ah, eu não vou dar isso aqui embora, não. É lembrança da minha vovó. Ah, essa roupa aqui foi minha mãe que deu. Às vezes os irmãos, quando falecem pai e mãe, né? É um brigueiro danado, porque um quer vender a casa, o outro não. Um quer vender o sítio, o outro não quer, né? E fica assim essas discussões por coisas materiais. O Chico, ele tinha um comportamento diferente. Aquilo que ele ganhava, o que mais importava era o gesto da pessoa, era a gratidão que ele guardava no coração. E o gesto em si, o sentimento em si, é que vale. É que nunca apaga da nossa memória, fica gravado. Pode passar vidas e vidas, se você quiser acessar determinado gesto lá no plano espiritual, não é assim, Gilberto? É mostrado para você aquela cena de novo. Mas o objeto em si, ele se perde. Ele deteriora, ele desmancha, ele quebra, acaba, não é verdade? Então, olha só que interessante. Isso certo. Eu me lembro assim que quando eu ouvi uma história, que é um palestrante que a gente muito conhece, essa história eu não vi num livro não, mas ele contou e fez um sentido para mim, que um amigo do Chico veio de São Paulo e trouxe também ali uma caneta toda laqueada em ouro para o Chico. Aí disse que o Chico olhou aquela caneta e falou assim: pode levar, meu irmão, agora você pode levar. Aí, não, Chico, mas é com muito carinho que eu trago. Eu sei. Eu já guardei a caneta no meu coração. Então é isso, é o gesto em si, a lembrança, né? Às vezes a pessoa chega com um presente para você e a gente fica encantado com o presente, mas às vezes esquece de dar um abraço. Não é? Oh, obrigado por lembrar de mim. Não é verdade? Então é o gesto em si, é o relacionamento, a questão humana, a fraternidade que vale na nossa convivência. E vou contar mais uma. Pode contar mais uma, Gilberto? Vou contar a última. Como é que é o nome dele? Esqueci. Frederico Figuer, né? É assim que fala, né, Gilberto? Frederico Figuer, ele, inclusive, quando ele desencarnou, ele foi lá para o plano espiritual e ele quis psicografar um livro para relatar aqui a vida dele no plano espiritual. Chama assim, um livro que chama muito bom de ler, que chama Voltei. E no livro o personagem que ele deu nome para ele foi Irmão Jacob. Vale a pena ler. Mas Frederico Figuer, ele era um empresário muito conhecido no Rio de Janeiro, de muitas posses, rico. Ele adorava o Chico. Então ele saía lá do Rio de Janeiro e vinha para Pedro Leopoldo, muitas e muitas vezes. E certa vez ali ele ficava com o Chico tendo aquelas conversas espíritas. E ele falou assim para o Chico: Chico, fala
fala para mim um ideal que você tenha. Um ideal, um sonho, né? Aí o Chico pegou e falou assim para ele: ah, meu irmão, meu ideal é viver a vontade do nosso Senhor Jesus e servir os necessitados aqui na terra. Aí o Frederico falou assim: ah, Chico, esse ideal eu também tenho, mas não é isso que eu estou perguntando para você. Eu quero saber um sonho material que você tem aqui na terra. O que você gostaria? Aí o Chico pensou, falou assim: ah, eu acho que se eu tivesse uma renda aqui de 300 mil réis por mês, que eu penso o seguinte, né, que um dinheiro assim é esse dinheiro que a gente tem assim para pagar as despesas básicas da nossa vida, né? Aluguel, comida, né? Luz, água. Acho que o Chico calculou mais ou menos as despesas naquela época que ele tinha e falou: eu ficaria muito contente, porque aí ia me sobrar mais tempo para eu me dedicar ao Evangelho e me dedicar às pessoas. E o Frederico guardou aquilo que o Chico falou no coração. E o tempo passou, passaram-se anos. E o Frederico desencarnou com uma fortuna imensa. E ele deixou um testamento. O testamento para as duas filhas, né? Eram duas únicas filhas, que inclusive não eram espíritas, eram católicas. E ele deixou ali no testamento 100 contos de réis para o Chico. Porque ele fez o cálculo que se 100 contos de réis aplicado lá aos juros na época, daria como renda os 300 mil réis que o Chico falou. Quando as filhas abriram o inventário, viu lá o desejo do pai, já pediu para o advogado lá preencher um cheque de 100 contos de réis, botaram no correio e mandaram para o Chico. Naquele mesmo dia, a família do Chico, o pai do Chico, seu Cândido Xavier, reuniu a família e falou assim: meus filhos, nós estamos com um problema aqui. Nós temos que pagar 8 contos de réis do imposto da casa. E nós não temos dinheiro. O que a gente vai fazer? E o Chico ficou preocupado. Dos irmãos, ele se preocupava mais, né? Porque ele ajudou na ausência da mãe e das duas mães, né? Ele que cuidava, ajudava a cuidar dos irmãos. Foi muito difícil. E a conversa ficou ali, o Chico ficou pensando, tal, né? Como é que eles iam pagar esse imposto, tal. Aí daí um tempo, recebe lá o cheque de 100 contos de réis. Aí Chico abre aquele cheque, vê o que está escrito lá, as irmãs falando que era uma vontade do pai, que se ele aplicasse aquele dinheiro tal, ia dar 300 mil réis tal. O Chico olha assim, arregala o olho e fala assim: Senhor, o que é que esse dinheiro está querendo fazer comigo? Botou o cheque no correio, agradeço muito a bondade, mas se esse dinheiro pertence a vocês, que são herdeiras, que são filhas e tal. As filhas de Frederico receberam a cartinha do Chico, devolveram o cheque para o Chico. Não insistiram. Chico, fique com o cheque. É um desejo do meu pai. O Chico botou o cheque de volta no correio para elas. E elas, pela terceira vez, encaminhou para o Chico. Aí o Chico então falou assim: então eu vou fazer um pedido para vocês. Gostaria que vocês encaminhassem esse cheque para a Federação Espírita Brasileira para ajudar na divulgação dos livros. E o Chico e o Chico então conversando com o pai, né? Pai, o que a gente vai fazer para pagar o dinheiro aí do imposto? E o pai do Chico falou assim: esse problema aí é de vocês, eu não quero nem saber. Tem gente aqui que está recusando 100 contos de réis. Então, gente, esse era o nosso Chico, essa alma querida e boa. Agora vamos falar sério aqui. Se chega um cheque de 100, sei lá quantos aí, R$1.000, 5 mil reais na sua casa, o que a gente vai fazer?
Oh, Senhor, obrigada, o Senhor ouviu minhas preces, não é assim? Então é assim. Olha só quanto que a gente ainda tem que progredir, né, Gilberto? Em termos de despreendimento. E no fim tudo deu certo na vida dele. Com muita humildade, com muito poucos recursos financeiros. A casinha dele lá de Uberaba, né, que tem o nome dele, na verdade foi um grupo de amigos queridos deles que tinham uma esposa, todos se juntaram e compraram aquela casa para ele e botaram o nome dele. Mas ele mesmo não tinha recursos para comprar nem a própria moradia. Então esse é o nosso Chico, um exemplo de vida para nós. Tem histórias lindas e maravilhosas dele que nós não conhecemos, né? Ainda tem relatos aí em livros, mas eu costumo dizer que ele é o verdadeiro discípulo de Jesus. Ele viveu o que Cristo nos ensinou. E ele é um exemplo para nós, né? Não só para a gente achar bonito e tal, mas para a gente poder seguir. Eu, para fazer esse trabalho aqui, eu fui lendo muitas histórias dele, muitas vezes eu me emocionei e confesso para vocês que me ajudam muito na minha mudança de atitude. Às vezes eu me pego em determinadas situações, aí vem uma história na cabeça e vai me ajudando. Então é isso aí. Eu agradeço muito a paciência de me ouvir, tá bom? Que Deus ampare vocês, que Deus proteja vocês e vamos continuar firme aí na nossa caminhada com Jesus.